Olá, amigos e visitantes, sejam bem-vindos. Eu sou José Francisco, sou técnico em eletrônica, trabalho com máquinas de lavar e televisores. Hoje, pessoal, eu quero falar um pouco sobre a eletrônica do passado e a eletrônica do presente. Nos anos 90, até por volta aí do ano 2000, o técnico em eletrônica ele tinha muito problema quando precisava substituir um componente em alguma placa eletrônica. Eu, por exemplo, fui um desses que tive muitos problemas dessa natureza, porque naquela época não havia os recursos que há hoje, né? Com a facilidade aí da internet, né? Naquela época, por exemplo, nos anos 90, anos 80, e foi quando eu comecei a trabalhar com eletrônica, que foi exatamente em 1986, nós não tínhamos recursos nenhum, né, quando a gente se deparava com determinadas situações. Por exemplo, muitas vezes a gente pegava, naquela época eu comecei a trabalhar com eletrônica, consertando alguns radinhos pequenos, né, e muitas vezes a gente pegava algum transistor que muitas vezes a gente não tinha ele para substituir e aí a gente recorria aí à substituição, né, dos equivalentes. Só que como não havia recurso, o que havia naquela época para a gente eram esses manuais de substituição de transistores. Aqui eu tenho 3 manuais desses. Esses manuais eu utilizei muito eles nessa época, né, anos 80, anos 90, até por volta aí do ano 2000, eu ainda utilizava isso aqui, né. Depois veio a internet, né, que é o momento atual hoje, então facilitou bastante com relação a isso. Eu vou estar mostrando aqui, ó, esse aqui, por exemplo, vou mostrar ele mais próximo. Ele é um manual de equivalência e característica de transistores. Olha só, aí está, esse cara aqui, ó. Então, esse aqui, por exemplo, ele é um guia de substituição da série alfabética. Então, aqui nós tínhamos a série, toda a série alfabética, né, que começa aqui pelo A. Deixa eu ver aqui quais seriam os primeiros, né? Tem tanto tempo que nem lembrar, a gente já não lembra mais. Deixa eu começar exatamente aqui do começo, para ver aqui quais seriam. Eu creio que seja a série a C. Deixa eu olhar aqui, deixa eu pegar aqui, para que a gente possa estar vendo aqui. Ah, sim, exatamente. A C105, não sei se a câmera consegue mostrar aqui, exatamente aqui, ó, a C105, esse era o primeiro. E aí vem a C106, 107, aqui seria a série alfabética, né? Aqui mais para frente a gente já tem a série BD, né? Já está indo na série B, né? Para frente aqui nós temos BDW e assim vai. Aqui nós temos o BF. Esse BF, por exemplo, aqui, é os aparelhos, os rádios na época, né? Que normalmente esses transistores aqui, eles são de frequência mais alta, né? Então trabalhava ali nos canais de FI, né? Dos radinhos, e a gente muitas vezes tinha que se valer desses guias de substituição para poder estar resolvendo aí um problema, né? Aqui eu já tenho aí a série BU, e assim vai, né? Vem BUY, aí vem a série EN. Então, esse cara aqui, ele é o guia de substituição da série alfabética, né? Esse aqui, ó, já é um guia da série 2SA, 2SB, 2SC e assim por diante, né? Tem ele aí, ó,
Então era assim que a gente fazia. O que que normalmente a gente fazia, né? A gente pegava o transistor que a gente estava com problema, olhava as características dele, né, que ele tinha no caso, e a gente procurava um outro que tivesse mais ou menos as mesmas características para que a gente pudesse estar substituindo, né? Esse aqui, ó, esse guia aqui, ou melhor, esse manual de equivalência aqui azul, ele já é da série 2N e 3N. Então seria o 2N 3055, né? E por aí vai. Deixa eu mostrar aqui. Olha só, 2N 381. E aí vai. Aqui para frente ele vai ter o 3N, 2N ainda 2N, 2N. Interessante, esse aqui fala fala ali na capa, mas na verdade, se tiver o 3N, ah, sim, tem até o 4 aqui, ó. Aqui tá o 2, aqui tá, tem o 3N sim, ó. Tem o 3N sim aí, ó. Né? Não sei se dá para ver aí. Olha aí, a série 3N. E aqui no final, a gente tinha o desenho do componente, né, com seus terminais. Olha só, aqui são desenho, né, dos componentes com os terminais, né. Aqui para frente eu tenho inclusive, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Olha só, aqui é a série, aqueles transistores antigos, esses caras aqui, ó, para quem é técnico aí da antiga sabe que isso aqui eram os transistores de metais, os antigos. Tinha aí o 2N 3055, tinha uns televisores da Philco que utilizava o BY71, ele é um transistor de metal, né? Ele era utilizado aí nas saídas horizontais, né? Agora, hoje, pessoal, isso aqui ficou obsoleto, né? Isso aqui ninguém se usa mais. Eu estou fazendo isso aqui para mostrar aí para a galera novata aí, né, que talvez não tenha nem conhecido isso aqui. Hoje, com a facilidade da internet, nós temos os datasheets, né, que traduzido é folha de dados, né? Ou seja, qualquer componente eletrônico que a gente pegar hoje, a gente tem a folha de dados dele aí disponibilizado na internet com todas as informações. Então, o que que acontece? Aqui, por exemplo, deixa eu pegar aqui, ó. Isso aqui, ó, é um transistor. Deixa eu mostrar aqui de perto. Esse carinha aqui, ó, esse pequenininho aqui, ó, pretinho, esse aí, ó, é um transistor. Já o de cima aqui, ó, esse pretinho também quadrado, esse é um circuito integrado. Então, aqueles manuais ali, ó, que eu acabei de mostrar, a gente procurava normalmente a substituição dos transistores, né? E é esse carinha pequenininho aqui. Já esse aqui, não existia manual de substituição deles. A gente tinha que realmente procurar o que fosse, né? O que fosse a mesma numeração, né? Para fazer a mesma função. Encontrava-se apenas para os transistores, né? Então hoje, com a facilidade da internet, a gente não tem apenas os transistores, como era aqui antigamente nesses manual de equivalência. Hoje a gente tem todos os componentes que a gente queira, a gente tem eles na internet, né? A famosa folha de dados ou datasheet, né? E para isso, eu vou estar mostrando esse circuito integrado aqui, ó, que eu mostrei agora há pouco. Eu vou estar mostrando ele ali, o datasheet, na internet, que eu já baixei. Ele é o TEA 1733 e vou mostrar para vocês a facilidade que é hoje
de informação que a gente tem aí para estar fazendo manutenção em qualquer equipamento eletrônico, né? Então eu vou aproximar a câmera aqui para que você veja aí a facilidade que se tornou isso hoje. Vamos lá. Então, pessoal, aí está o TEA 1733, como eu falei, é um circuito integrado. Esse circuito integrado, ele é da placa de uma fonte de um televisor, que inclusive é de 50 polegadas esse televisor, né? Então esse circuito integrado ele vai na fonte. Hoje eu já relatei aí num vídeo anterior que a gente não tem mais os diagramas esquemáticos, né, como a gente tinha antigamente. Hoje a gente se vale aí dos datasheets, dos componentes, que na realidade é muito bom, talvez até melhor do que os diagramas, porque a gente tem aí todas as informações que tem dentro dos circuitos integrados, transistores, enfim, né? Então, eu vou puxar aqui para baixo a tela para que você veja, olha só, tudo isso aqui, ó, é informação que tem dentro do circuito integrado. E o que que é importante? Aqui, ó, tá tudo em inglês, mas eu posso simplesmente pegar tudo isso aqui, fazer isso aqui, ó, dar um Ctrl C, pego esse texto aqui e levo lá para o tradutor e traduzo ele integralmente. Então, facilitou bastante, né, a questão do datasheet. Tá vendo? Ó, tudo em inglês, mas isso não é problema. A tradução aqui é muito fácil. Aqui embaixo eu vou estar mostrando aquele circuito integrado que é muito pequenininho. Aliás, eu vou até logo lá nele para que você veja ele aqui, ó. Olha só, é esse cara aqui, ó. Ele é um circuito integrado de 8 terminais. Então ele é relativamente pequeno. Aqui, se a gente olhar, no pino 1 eu tenho o VCC, no 2 eu tenho o GND, no 3 eu tenho o drive, no 4 eu tenho sensor de corrente, no 5 eu tenho a tensão de entrada do sensor de corrente, no 6 eu tenho a proteção, no 7 eu tenho o controle e por aí vai. Então, o que acontece aqui? Agora eu vou mostrar, olha só, isso tudo aqui é o que tem dentro daquele pequeno componente. E analisando aqui, ó, para quem é técnico em eletrônica, a gente tem todas as informações dentro desse circuito integrado. E aqui, ó, o VCC, que é o lugar onde entra a tensão, nós temos ali inclusive uma tensão de 22 volts. O pino 2 é o GND, o driver, que é onde sai o sinal que vai lá para o dreno, ou melhor, o gate do MOSFET. Aqui nós temos o sensor de corrente, dentro aqui, ó, eu tenho aqui um outro circuito integrado dentro dele, que é um CI operacional, né, que vai trabalhar essa corrente aqui, né, para estar sempre identificando a corrente que chega aqui, para poder estar acionando aí a proteção. Nesse caso aqui é uma OCP, que é uma proteção de sobrecorrente, né, de corrente alta, né? Enfim, a gente tem aqui todas as informações que chegam, que estão aqui dentro desse circuito integrado. E com isso em mãos, a gente consegue trabalhar analisando todos esses pontos. Por exemplo, aqui no pino 3, eu posso simplesmente, com o osciloscópio, colocar aqui a ponta de prova do osciloscópio e analisar para ver se está saindo a onda quadrada aqui que vai lá no gate do MOSFET. Então, facilitou bastante com esses datasheets, né? Para que os técnicos aí possam, né, tá trabalhando, né, com mais facilidade, né? Conseguindo resolver problemas aí com mais facilidades, né? Aqui embaixo é um CI que eu já mostrei.
Para baixo aqui tem todos os terminais do CI com, né, com aí os seus respectivos, com as respectivas funções, né? Tensão, GND, gate drive, corrente de entrada, enfim, né? Tem tudo aí, né? Tem o dot cycle aqui, né? Tem tudo. Deixa eu ver o que tem mais para baixo aqui. Aqui eu já tenho aqui uma espécie de projeto para que eu entenda como que realmente ele funciona. Olha só, aqui no pino 3 eu tenho o driver, e um pouco atrás aí eu falei que o driver é onde sai o sinal quadrado que vai chegar aqui, ó, no gate do MOSFET. E aqui está, ó. Então, eu tenho aqui uma espécie de projeto para que eu possa entender como que realmente isso aqui funciona. Então, se a gente olhar aqui, ó, eu tenho aqui o diodo, que é onde já sai a tensão retificada da rede elétrica. Ela vem por aqui, ó, entra na bobina do transformador Chopper, sai do outro lado e vem aqui no dreno do MOSFET. Aí eu tenho aqui no gate, que vem lá do pino 3, né? Que é o sinalzinho quadrado, que vai fazer o MOSFET chavear. No source, que é aqui esse terminal do MOSFET, eu tenho aqui dois resistores, estão ligados aqui em série. Esses resistores são o sensor de corrente. Se a gente olhar aqui, ó, ele vai lá no pino 4, que é o eSense. É esse pino 4 aqui que vai estar monitorando a corrente que vai estar circulando por esse cara aqui, né, pelo MOSFET. Então, imagine aqui no secundário um curto ou uma fuga, né, qualquer. Por exemplo, a fuga desse capacitor. Se isso acontecer, obviamente vai aumentar o consumo. Portanto, se aumentar o consumo, aumenta a corrente. Se aumentar a corrente, aqui em cima desses resistores aqui, ó, que são os sensores de corrente, que inclusive são resistores de valores muito baixos. Então, aumentando a corrente, eu vou encontrar entre esse terminal e esse uma diferença de tensão maior. E essa tensão, se eu fizer aí o cálculo pela lei de Ohm, eu vou ter um aumento de corrente que vai estar entrando aqui no pino 4 do circuito integrado. Isso acontecendo, o circuito integrado vai mandar o circuito desligar e aí vai acabar aqui no pino 3 o pulso de onda quadrada que chega aqui no gate do MOSFET, né? Então é assim que funciona. Por isso que eu digo que os datasheets hoje, eles são, para quem é técnico, é uma maravilha para que a gente possa trabalhar, né? Você consegue resolver aí cerca de 80% dos problemas de fonte apenas analisando os datasheets, né, dos MOSFET. Esse circuito integrado que eu mostrei, ele é relativamente grande. Eu vou mostrar um outro aqui, muito pequenininho, para que você veja que a gente, com os datasheets em mãos, a gente consegue tá analisando internamente dentro dele. Olha só, eu vou mostrar esse cara aqui, deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar aqui ele, para que você veja. Deixa eu localizar ele aqui na câmera. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, acho que ele está mais ou menos aqui. Olha só, esse cara aqui, ó. Deixa eu pegar aqui a ponta de prova para que eu possa estar apontando para ele. Olha só, esse circuito integrado. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Olha só, deixa eu focar aqui um pouco a imagem. O foco aqui está meio complicado, mas é esse cara aqui, ó. Esse aqui, ó, exatamente esse. Então, percebe-se que é um circuito integrado muito pequenininho. Não estou conseguindo focar direito aqui a imagem, mas é isso aí, ó. É esse carinha aí pequenininho.
Então, um circuito integrado desse, ele tem muita informação dentro dele. E essas informações a gente pega aí, ó, na internet. Elas são gratuitas, você pode entrar lá a gente tem lá, né? Você coloca lá no Google, né? O que você quer, os dados aí do componente que você quer, e a gente simplesmente encontra ele. Fácil, fácil. Né? Aqui a gente tem todas as informações, gráficos, sobre tensão, sobre corrente, subtensão, subcorrente, todas as informações a gente tem aqui, ó, todos os gráficos. Então, realmente, os datasheets, eles vieram para nos ajudar em função aí do fabricante hoje não fornecer mais os diagramas esquemáticos, né? Como era aí nos anos 80, nos anos 90, eu tinha bastante diagramas esquemáticos, né? Aqui novamente, ó, tem aqui mais um circuito aqui, né, que foi elaborado com esse circuito integrado, né? E por aí, né? Então é isso aí. Então, pessoal, você que é técnico, tem que correr aí atrás da informação, porque com essas facilidades fica fácil a gente, de repente, consertar aí qualquer tipo de equipamento eletrônico, né? Se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos, marca o sininho para receber as notificações aí do YouTube. Dá um like aí para ajudar o canal, eu estou sempre postando vídeo aí para estar ajudando os colegas, né? E até mesmo para as pessoas que têm curiosidade em saber como realmente funciona, né, os equipamentos eletrônicos, né? Como sempre digo, eu sou José Francisco, técnico em eletrônica. Um abraço a todos e até a próxima.